Vamos, 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 Então sou eu hoje. Então, bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, já em pleno mês de outubro, já com o Day One feito e celebrado, e por isso agora já mais ocupados e preocupados com aquilo que são de facto as atividades pastorais deste início de ano. Como é que foram então estes últimos dias de setembro e os primeiros de outubro, Padre Simão? Estão muito marcados pelo Day One, os últimos de setembro. O Day One para mim foi uma experiência marcante. Eu acho que foi, bem, todo eu não estive assim tão envolvido como o Padre na preparação. Ainda? No próximo ano fazes tudo sozinho, que é isto? Vamos ver. Para fazer melhor. Mas foi muito marcante estar ali com a paróquia toda, a língua portuguesa, a língua inglesa, das terras todas, as capelinhas todas, de horários diferentes. E isso foi, parecia-me um bocadinho de céu, porque acho que no céu vai ser assim, todos juntos, falamos de línguas diferentes, todos juntos de proveniências diferentes, a adorar o mesmo Deus, e depois todos a ajudar, a servir o ambiente. Quer dizer, se calhar era a minha inocência, mas não havia, não sentia guetos e bairrinhos e coisas, e depois o tempo acabou por ser até bastante agradável, e até depois os meus estarem a jogar futebol. Claro que sai tudo do esquema, mas entra tudo no esquema de Deus, Claro. E que é muito melhor que o nosso, e isso foi... todo o feedback que eu vi foi tudo excelente. Acho que isso foi importante, e acho que foi o que marcou estes dias. Sim, também acho que sim, sem dúvida. Foi, pronto, naquilo que é a nossa padre vida pastoral, não foi um intervalo, mas foi mais um dia, até foi um dia tranquilo. Sim, foi um dia muito tranquilo para nós. Para nós celebrarmos, tu nem sequer presidiste nenhuma missa, né? Presidiste a duas no dia anterior, pronto, não foi mal. Mas foi presidir a missa, uma missa, mas pronto, depois foi todo o trabalho do antes, do acertar as coisas todas. Tivemos lá a tempestade, ou o furacão, ou não sei como é que se chama aquela coisa. Eu nem reparei, era a Gabriela. A Gabriela, sim. Mas eu nem reparei nela. Pois, como o Padre não disse, eu estava a dormir. Sim, exatamente. Não, foi tranquilo, mesmo os ventos e tudo, que eu estava sempre a ver. Estavam previstos para eventos de 30 km por hora, que basicamente são os ventos de Cascais normais, que são desagradáveis, mas estamos habituados. Mas não, durante a manhã estavam para aí 6, 8 km por hora, por isso era uma brisa suave, tranquila. Ao meio-dia e meio, que era a hora de nós começarmos a ir para o almoço, chuviscou ligeiramente só para ser tipo o alarme. Só para nos dizer para ir almoçar. Só para dizer que temos que ir almoçar, sim, estava tudo combinado com o céu. Até deu jeito. Mas foi, foi a segunda vez que fizemos o Day One. Tivemos que ajustar completamente em relação ao ano passado. As pessoas que vão dizem que é muito bom, que é espetacular, que faz falta, que faz bem à paróquia. Nós vamos continuar a acreditar nisso. As pessoas que não vão não dizem mal, mas felizmente ou infelizmente, ou eu não sei qualificar, com certeza que há todas as razões possíveis e imaginárias e cristãs e saudáveis que nós, se calhar, também temos que saber enquadrar, mas há muito mais pessoas que não vêm do que aquelas que vêm. Estava menos de metade das pessoas habituais da missa na celebração. Este ano... Disse que menos de metade das pessoas habituais, em números. Sim. Ou seja, as pessoas que foram à missa, e mesmo assim estavam mais pessoas na missa do que depois no almoço, mas as pessoas da missa, ou seja, Cascais, esta semana se calhar vamos ter que atender muitas confissões a dizer que não foram à missa porque chegaram à igreja e estava a porta fechada, não é? Pronto, e nós dizemos, olha, somos também cúmplices deste pecado, porque fomos nós que fechámos as portas da igreja, mas sim, ou seja, ainda há muita gente que isto aqui sai do esquema, porque é outra hora, porque é noutro sítio, é o desconhecido, por isso vamos pouco a pouco fazer com que, ou seja, as pessoas que vêm, de facto, todas elas, ou seja, o testemunho geral, ou seja, quer seja de boca, quer seja de presença, é ótimo, e é com isso que se calhar que nós vamos continuar a trabalhar e a construir este dia de celebração, cada vez com mais empenho de todos, cada vez com mais qualidade, com certeza. Este ano, uma das coisas boas que aconteceu já foi mais fácil convocar os jovens.
Sabe que os jovens domingo de manhã, às 10 da manhã, têm que estar lá mais cedo, essas coisas todas, mas já foi mais fácil vê-los lá todos juntos também, na conversa uns com os outros, a cantar, também lá com o Ziz e com a Joana. Esse para mim foi um ponto positivo em relação ao ano passado. O ano passado tinha mais gente? No ano passado tinha muito mais gente, sim. Foi no relevado, foi matar saudades. Este ano devíamos ter, nós contámos os bancos, estavam para ir para 700 pessoas, não é? Pá, aí sim, não estava muito mais do que isso. Sim. Mas no ano passado, só de almoço, né? Só de almoço. Nós Pois. este ano, mesmo assim, eu acho que este ano devemos ter comido mais, porque não estava o sol de chapa, não é? Por isso estávamos mais à vontade à mesa e foi tranquilo, ou seja, as pessoas quase que foram expulsas, entre aspas, não é? Porque estavam na maior. Nós é que depois, Porque é preciso para arrumar. aproveitar a mão de obra, ou seja, Exatamente. tínhamos que aproveitar ainda com muita gente lá para arrumar as coisas, para ser mais rápido e mais fácil, não é? Mas no ano passado foi tudo no relevado, tudo ao ar livre, ou seja, aquilo era suposto ser um dia tranquilo, foi pá, aí o dia mais quente do verão. E foi tudo ali ao sol de chapa, mas estava bastante mais gente, até porque foi no relevado. No ano passado se calhar estavam mais crianças, né? Ou pelo menos visualmente a gente reparava mais nas crianças. Este ano reparei mais nos jovens. Mas no outro dia estava a ler um texto de um padre amigo meu sobre esta coisa da avaliação das atividades e das coisas, quais é que são os critérios que nós, padres ou agentes de pastoral, usamos para avaliar as ações pastorais. É o número de pessoas, Isso é sempre um tema. é a alegria, a satisfação, ou seja, como é que a gente avalia, não é? É porque todos eles são relevantes, não é? Não, Sim. quer dizer, não, Mas é só isso que interessa? Não. Pois, Nós, é para nós isso que... costumamos dizer, se tocou num já valeu a pena, não é? Claro, Mas também temos que comparar com os recursos investidos, não é? claro. Mas eu acho interessante essas outras dos frutos depois na paróquia, não é? Sim, Não sim. apenas do número, mas Sim. como é que a paróquia se uniu Sim. a partir do day one, não é? Sim, há ali uma parte, ou seja, como o core, né, daqueles que ficam do princípio ao fim, são já os que têm também quase que o seu lugar cativo na paróquia, quer seja na parte celebrativa, quer seja depois também na parte de agentes de pastoral, ou seja, são líderes de comunidades, são catequistas, são ministros da comunhão, por isso aquela dimensão de é bom eles conhecerem todos uns aos outros e várias gerações e até os vários agentes de pastoral, porque às vezes os ministros da comunhão todos se conhecem, mas não conhecem os leitores, não é? E os leitores todos se conhecem, mas não conhecem os catequistas e por aí adiante. Por isso é bom que aqueles que são os atores mais próximos, mais diretos dessa ação pastoral, tenham esta visão de conjunto, mas aquela lógica de nós sabermos de antemão o que é que vai acontecer ao longo deste ano na paróquia, que tipo de grupos, que tipo de atividades, poderem conhecer também quem é que a está a preparar, quem é que a está a gerir, poderem haver este laço assim mais humano, essa parte aí eu acho que ainda pode ir muito mais além, mas era sobretudo para pessoas que é para todos, para aqueles que só vêm à missa, ponto. Só ponho todas as aspas e essas coisas, mas aqueles que não têm qualquer... outra participação. Não tem outra participação, isso não tem nome, por assim dizer, ou seja, ninguém os conhece pelo nome, não é? E eu acho que este Day One devia ser, ou podia ser, sobretudo para isso, para esses todos, ou seja, toda a gente que venha à missa só uma vez por ano, ou que venha à missa todos os domingos, ou que vá à missa noutro sítio qualquer, saber que isto é uma festa desta comunidade em que eu não sou nenhum estranho, faço parte da casa e podemos conhecer-nos, podemos conversar, podemos beber um cafezinho, podemos almoçar, podemos servir, ajudar, ou seja, termos aqui um dia de família. E pronto, e a lógica é não encher muito o domingo, não é? Porque o domingo, se calhar, há outras paróquias, eu vi que a Parede fez uma coisa parecida à conta do jubileu, mas fez no sábado à tarde. Se calhar também para defender o domingo como o dia para a família almoçar em conjunto. O que eu disse para mim mesmo foi, tragam a família toda e enchem 2 mesas, não há problema nenhum. No almoço estão lá e tragam na bolsinha, se calhar, o cozido à portuguesa, que é típico do domingo, se não quiserem comer a paella ou bacalhau à brás, não é? Mas isto é uma festa da família das famílias e por isso trazer os netinhos todos, que podem estar na relvada a jogar à bola, ou a correr, ou a saltar, ou a brincar, e nós estamos na mesa a olhar para eles, não é? E ninguém foge, ninguém sabe. Por isso, mesmo para essa coisa do dia da família, eu acho que este tipo de celebração não o anula, antes pelo contrário, pode potenciá-lo, pode ajudá-lo. E por isso não vejo muitas razões, não é? Para este ano, talvez a tempestade de Gabriela, não é? Mas mais do que isso não vejo assim muitas razões para que haja incómodos. Eu acho que são preconceitos, quebrar os hábitos, mas não qualquer que seja assim, o bloqueio, entre aspas, que a pessoa pode pôr a si próprio,
se for a reparar, não faz assim tanto sentido. Mesmo as pessoas que ainda agora também me disseram, não foi a queixar, foi até dizer, olha, mas eu já não aguento andar tanto tempo a pé, e eu só me apeteceu pensar, O estacionamento é lá. o seu carro fica a 10 metros do seu banco da igreja. Ou seja, anda menos no hipódromo do que anda aqui para a igreja paroquial, e por isso, e tem banquinhos, e tem cadeiras, e tem o que quiser, por isso não há assim muitas razões que as pessoas às vezes põem na sua cabeça, mas objetivamente não há assim muitas razões para... Mas se calhar virá de uma coisa de fundo, de este sentido de pertença. Sim. É o espírito mais difícil de... Eu aqui na paróquia, desde que cá estou, e por isso não é obra minha, ou seja, faz parte do ADN da paróquia. Uma das coisas que sempre senti naturalmente e que não sei explicar foi que a parte celebrativa, ou seja, o corpo que celebra a missa, o corpo que celebra, de facto são um corpo, ou seja, há um espírito de oração, há um espírito de comunidade que não é construído por nós, mas que de facto acontece. Sim, não é só a soma das partes. Exatamente. Isso, e é engraçado porque eu ouvi vários testemunhos dos bispos que às vezes vinham cá para celebrar as festas disto, as festas daquilo, alguns padres também que às vezes nos vinham cá ajudar porque nós tínhamos os campos de férias ou outra coisa qualquer, e eu acho que é completamente, é mesmo 100%, ou seja, eu lembro-me de todos dizerem quão bom foi a celebração, e estamos a falar de celebrações às vezes sem coro, com leitores a enganar-se, com falta de ministros da comunhão, com crianças a correr de um lado para o outro, ou seja, não estamos a falar se calhar de uma liturgia impecavelmente cuidada, mas no espírito da liturgia, ou seja, eu sempre senti isso, sempre vi isso, e sei que é mais ou menos universal dos padres e bispos que vêm cá. Agora, a lógica de sabermos que pertencemos a uma paróquia, a uma igreja cujo coração é o altar da Eucaristia, mas que depois também tem outros lugares de pertença, tem outros lugares de vida, tem outros lugares de celebração. Aqui o centro pastoral tem ajudado, ou seja, isto é uma coisa que não é organizada por nós, nem manipulada por nós, mas é visto por nós, e espero que seja não estragado por nós. Mas falta ainda muito mais qualquer coisa, e eu espero que esta celebração do Day One seja na altura das jornadas ajudou bastante, porque era uma coisa maior do que a paróquia, mas eu espero que com estas pequenas atividades também se vá naturalmente evidenciando essa pertença a uma paróquia, a uma comunidade. Eu celebrei as 2 vespertinas de sábado. E estava a voltar, não? Não? Quer dizer, estavam como estavam habitualmente. Estavam normalmente. E eu até dizia às pessoas, bem, se não quiserem voltar a ir à missa amanhã, vão pelo menos ao almoço. Mas pronto, mas só gostava de destacar uma coisa do Day One. Entre as coisas que o Padre Nuno disse, houve uma que eu acho que é importante destacar, que é, o Padre Nuno nessa altura citou o Papa Leão. Porque tu me obrigaste a citá-lo? Foi essa ou não? Não, pronto, foi. a origem não interessa. Mas, tá bem. Então faz lá a citação certa, que eu fiz uma citação de cabeça e enganei-me lá num latim. Eu também só sei de cabeça, mas eu acho que é in illo uno unum. Sim, esqueci-me do uno. Nele que é um, somos um. Somos um. E eu só Mas disse, foi nele uma boa somos um. referência para ter apresentado lá, acho que foi. Sim. Não, porque é uma expressão típica de Santo Agostinho, ou seja, Sim. agora o Papa Leão está sempre a citar Santo Agostinho. Sim, que é ótimo. E é ótimo, e nós hoje também na conversa, se tivermos tempo, ainda vamos também falar um bocadinho disso, mas pode ser uma boa escola para a gente quando estamos na internet e vemos a oração de Santo Agostinho. Vocês veem logo que não é de Santo Agostinho, porque vão ver que Santo Agostinho fala com esta beleza, com esta simplicidade e com este jogo de palavras. Não é? Aquela dos funerais que dizem que é Santo Agostinho. Não é? Não, já descobri a fonte, já sei onde é a fonte. Foi no funeral do rei Henrique VI de Inglaterra, um padre anglicano que estava na pregação da missa do velório, ou seja, na missa anterior, como quem diz, no serviço litúrgico anterior, e que estava ali, porque acho que o rei Henrique VI era muito querido, era muito amado pelo povo, então olha, temos 2 atitudes para lidar com a morte. Uma é, acabou tudo, já não há esperança nenhuma, todos nós morremos, de viver as tristezas, não sei o que mais, ou dizer que a morte não é nada. É apenas mais uma coisa, assim, e é essa
E é essa oração que ele faz, ou esse texto que ele faz, em honra do rei Henrique VI. Mas ele terá citado Santo Agostinho lá para Não, mais? não, de todo. Então, Mas como é que aquilo depois se atribui como uma universalidade? sabes que a É universalidade o pensador.br. Exatamente, sim. Eu na faculdade tive um professor de patrística, não é? E depois dizia-nos, agora, a partir de agora, foi o professor Jacinto Farias, e ele foi o nosso professor em várias cadeiras depois de dogmática ou sistemática. Então ele na altura dizia, olha, a partir de agora, todos os trabalhos que vocês fizerem nas cadeiras sistemáticas, aproveitem o vosso santo, este padre da igreja que vocês escolheram. Eu achei aquilo muito curioso, que é uma maneira, já que a patrística não dá para estudar a fundo nenhum, Sim. então agora quando estudarem sacramentos vão a esse padre, quando estudarem soteriologia vão a esse padre, quando estudarem... Então eu fui o São João Crisóstomo, e lembro-me em Sacramentos 1 ou 2 talvez, sobre a Eucaristia, eu fui à procura, e estava a citar, e já tinha lido aqui vários sermões, várias catequeses, então fui ver, e a partir finais do século XIX, houve um professor qualquer, agora já não sei dizer os nomes, mas disse, como sempre foi conhecido, São João Crisóstomo é o doutor da Eucaristia, Doctor Eucaristia, um bocado assim parecida, né? Assim, tudo em latim. E a partir daí, sempre que havia um texto de alguém a falar sobre São João Crisóstomo, dizia que aquilo era como ele era conhecido no século IV ou século V. E não, é mentira, foi no século XIX alguém que disse aquilo, não é? Por isso, às vezes, conhecer as fontes é bom. Por isso, esta parte do sempre, no caso de São João Crisóstomo, foi desde o século XIX, e também não sei quem é que inventou as leis de Santo Agostinho, mas quando me disseram aquilo, a dizer, não é Santo Agostinho de certeza, porque eu conheço o estilo de Santo Agostinho. E depois perguntei aos padres agostinhos, há algumas cartas que ele escreve, que se calhar nós não temos assim um conhecimento tão fácil, que eu conheço mais os sermões e os comentários da Sagrada Escritura, né? E ele, não me lembro, talvez numa carta que ele escreve a uma mãe que perdeu um filho, talvez haja qualquer coisa. Então dá-me lá a referência dessas cartas, não é? Mas fui lá e não tinha nada disso. Então um dia fui à procura na internet, em inglês, porque eu ouvi uma vez num funeral de uma família belga, mas que vivia cá em Portugal, e no final a netinha leu este texto, mas em francês, e citando Charles Péguy, que é um poeta francês, não é? E eu, calma aí, isto não é de Santo Agostinho, já é do poeta, então já não é mau. Então fui tentar investigar via francês, mas não... frases que nós não sabemos se é do Gandhi, da Madre Teresa, do Papa Francisco. Tanto faz, sim. Aquela coisa dos santos de calças de ganga. O Papa nunca disse aquilo, não é? O Papa disse uma coisa... O Papa João Paulo II disse que o apelo à santidade é para todos, como o Concílio Vaticano disse também, não é? Mas nunca disse esse textinho, não é? Que vão ao cinema, que vão hot dog. Exatamente, nunca disse essa coisa. Isso como é que se diz? É uma explanação retórica e assim, literária daquilo que de facto é a mensagem do Papa João Paulo II, que é uma mensagem da Igreja também. Mas pronto, estávamos a falar de coisas boas. Unum. Sim. Pronto. A semana foi ótima, sim. Está a começar tudo, reuniões de catequistas, de pais da catequese. Agora esta semana vai ser as festas das escolas, do início do ano. Tu também já tiveste também já há mais tempo, que a tua escola é mais internacional, então eles começam as aulas logo no início de setembro. Nós estamos assim um bocadinho mais à vontade, então é tudo no início de outubro. Mas pronto, mas é o início da vida paroquial, não é? E hoje, no dia em que estamos a gravar, vai começar também assim um grande como que é? É grande porque eles vêm muitos, não é? Para aquilo que é o normal ou habitual ou até o expectável, mas pronto, mas às vezes não estragamos, não é? O Unlocking the Mystery of the Bible. É verdade. Posso partilhar uma coisa que isto é... Ninguém está a ouvir, por isso Ninguém está a ouvir. Então, hoje começa o Unlocking e nós mudámos chegámos ao teto várias vezes das pessoas. Isto rompeu várias vezes os nossos tetos. E... Atenção, quando nós estávamos a começar era entre 20 e 30. Sim, e já era bom. E já era bom. E eram os obrigados. Eu ia obrigar bastantes a vir, não é? Foi a nossa primeira conversa. Eu tenho medo de não chegarmos a 10. Não, vamos lá. Eu vou obrigar mais 15 a virem de certeza. Foi o que eu disse ao Padre Simão. E depois tivemos que fechar aos 65 e depois lá voltámos a abrir, tínhamos lista de espera. Bem, não interessa bem explicar porquê, mas e fechámos ali nos 70 e poucos. Com o número por definir. É isso, mas com o número por definir ainda, porque houve 2 que saíram, depois entraram, bem, não interessa. E já eu estava a pensar, se cá são nos 62, alguém me disse, 72 discípulos, e eu, olha que bem. E fui ver, hoje estamos a gravar no dia 2 de outubro. E o Evangelho, bem, é dos Anjos da Guarda, mas o Evangelho que seria o de hoje... Na quinta-feira da semana 26, não sei o quê. É o dos discípulos. Dos 72, 2 a 2. É impressionante.
Portanto, eles vão ter grupos de trabalho de 8, eu agora vou mandá-los 2 a 2. Claro. Mas juntam-se depois 4 duplas Mas numa é mesa. impressionante, não é? O Evangelho de hoje. É bonito, é bonito. Isto é assim um... Sim, o 72 é o número bíblico, não é? São 70. A tradução da Septuaginta, a tradução do hebraico para grego do Antigo Testamento, é também feita pelos 70, ou pelos 72. Também, e a história que se conta para justificar a inspiração bíblica dessa tradução também é também desse lugar assim, mais fechado, em que cada um fez a tradução e depois foi-se a ver, e todas as 70 traduções eram todas iguais, por isso aquilo foi de facto inspirado por Nosso Senhor a tradução. O que já agora é impossível, porque nem as cópias são todas iguais, quanto mais... Sim, mas fica bem. Fica bonito, é uma boa dizer, chamada lenda. Exatamente. Mas então, sim, da semana acho que é isto. Sim, e estamos numa semana que é da Semana da Educação Cristã. Já começou? Não, vai começar, não é? Não, começou. É de 5 a... não, vai começar de 5 a 12 de outubro, exatamente, sim. Normalmente são muitas missas ao domingo e já temos trabalho suficiente para enquadrar o Evangelho e as leituras e às vezes alguns pequenos avisos que a gente dá, e por isso se cada semana, ou pelo menos se cada mês, a gente fosse a dizer, não é, o que é que da Semana da Cáritas, da Educação Cristã, da Universidade Católica, das comunicações sociais, das migrações, das missões, da oração pelos seminários, da oração pelas vocações, ou seja, ao longo do ano existem semanas que nunca mais acabam, não é? E esta aqui, da Semana da Educação Cristã... costuma passar despercebida, não é? Sim, no primeiro ano em que cá estive, ou seja, no final do primeiro ano, ou seja, eu cheguei... Olha... não vou dizer, depois as pessoas ficam a saber. Mas cheguei em 2008 e em outubro de 2009, por isso no final do primeiro ano, o Dom Tomás escolheu vir cá a Cascais para celebrar, que ele é que era o bispo desta comissão, escolheu vir cá para celebrar a missa dessa semana. Eu encontrei-o em Fátima em agosto, que eu estava lá a fazer uma semana de voluntariado, e então estive lá a ajudá-lo lá numa das missas de domingo que ele presidiu a missa, e tive agora, Dom Tomás, desculpe lá, mas a igreja de Cascais está em obras, está com lonas ainda, as obras estão atrasadas, por isso se calhar é melhor não fazer lá. Ele disse, Nuno, está decidido, eu quero lá saber das lonas, pá, se quiseres põe-me lá em cima do andaime à vontade, eu vou lá celebrar e acabou, pá, não interessa, eu quero lá saber, o que interessa é celebrar a missa lá. Depois disse coisas mais carinhosas também em termos pessoais, mas foi giro este espivitar. E eu disse, com certeza, Dom Tomás, está lá tudo à sua espera. E sempre foi para o andaime ou não? Não, porque faleceu. Faleceu, Morreu no final de agosto, princípio de setembro. Não? Morreu passado 15 dias, nem tanto. E foi assim uma coisa muito impactante. Não? E depois veio o Padre Paulo Malícia, que era o responsável diocesano desta parte da educação cristã, na altura, e que hoje é pároco do Estoril. Mas pronto, foi nessa semana que eu lembro-me que vieram cá celebrar. Este ano querem fazer a mesma coisa. Este ano coincide o jubileu da educação cristã nesse domingo dia 5 de outubro. Então vai estar toda a gente importante, vai estar em Fátima a celebrar o jubileu, mas mesmo assim eles queriam transmitir lá na TVI, julgo eu, a missa com esse tom. Então escolheram aqui Cascais, na missa das 10, nas Salesianas, que é uma escola católica, com catequese e com tudo. Então vai ser a missa transmitida às 10 da manhã, no dia 5 de outubro, com esse tom da educação cristã. E por causa disso, nós estivemos a ler aqui, até porque depois na parte da homilia temos que enquadrar também aquilo que estamos a celebrar. Então estivemos a ler a mensagem, ou a nota pastoral da Comissão Episcopal da Educação Cristã e a Doutrina da Fé sobre esta semana. Tu estiveste também a lê-la, queres começar tu a dizer assim mais ou menos o que é que gostavas de sublinhar? O tema é Educação Cristã, Esperança e Profecia. Sim, portanto, inserido no Jubileu da Esperança, dá uma nota, vamos dizer assim, básica, mas sempre boa de relembrar, de que a educação cristã deve ser educar a pessoa para a esperança que ela é, né? Para a pessoa íntegra. Né? O documento diz, sabemos quem somos, sabemos de onde provimos e sabemos para onde vamos. Né? E a esperança está assim mais ligada a esta direção, não é? Para onde vamos, mas dá-nos saber para onde eu vou, diz-me também de onde é que eu vim, saber de onde eu vim diz-me para onde é que eu vou, e diz-me quem eu sou. Por isso esta lógica de a educação cristã tem de ser apresentar uma pessoa que me dá um sentido para a vida, quer dizer, tem de ser sempre o centro da nossa educação cristã, quer dizer, quer seja mais nas catequeses, quer seja mais na educação cristã, neste sentido das escolas,
nas escolas católicas, ou dos católicos nas escolas, não é? Sim. Nas suas várias modalidades, quer seja mais escolas confessionais. Sim. Na Semana da Educação Cristã, basicamente, o core são as escolas católicas, é a catequese nas paróquias, não é? A educação assim, mais, se quisermos, mais doutrinal, e depois também a disciplina de educação moral sim, e religião católica nas escolas, em Exato. todas as escolas que tenham alunos que necessitem ou que queiram, estejam inscritos nessa disciplina. Por isso, basicamente, assim, o esqueleto, quando se fala de educação cristã, é essas coisas mais formais. Embora, mais do que o esqueleto, o coração da educação cristã é a família. Exatamente. O Papa, penso que diz isso muito depois na sua homilia que fez aos catequistas. Sim. Mas aqui também acho que é o educador cristão, fala muito do educador cristão, mas diz que o educador cristão também começa em casa com os pais. Sim, eu quando li esta nota, assim, aquilo que me chamou mais a atenção é que o educador não perca a esperança. E por isso seja portador dessa esperança num mundo, se calhar, em que aquilo para onde nós estamos mais presos ou mais orientados é o imediato, é o superficial, não é o digital, é até o eu na sua autorreferência, na sua autossustento, por assim dizer, que o educador, não é, acredite e viva esta esperança de que somos chamados para mais, e que possa propor isso com a alegria, com a clareza da palavra e do anúncio, e com o querer bem, não é? Porque nós somos melhor, nós somos mais, não é? Se não nos esgotarmos em nós, não é? E se a gente continuar a acreditar que fomos feitos para algo maior e que podemos alcançar muito mais do que aquilo que é passageiro e que não nos resolve. Por isso, esta lógica do educador ter esperança e anunciar a cada um neste tempo que vale a pena viver com esta esperança certa. E ter esperança também nos seus frutos, não é? Claro. Porque um educador que não tem esperança naquele que educa, né, que isso vai tocar, não é? Porque às vezes, quer dizer, isso tem nas nossas relações também, mas é fácil desistirmos das relações que temos. É fácil, não, já tentei, aquele aluno não dá. Sim. Ou aquela pessoa já não dá, já desisti. E isso aí é muito natural, mas é perder a esperança uns nos outros também, não é? Sim. E fala muito aqui também, graças a Deus, da alegria, não é? Sim, porque é isso que contagia. Isso é fundamental. Sim. E hoje estive na missa dos 75 anos do Colégio do Amor de Deus, aqui na zona de Cascais, ou seja, celebrou os 75 anos ali do Estoril. Aqui o colégio em Cascais, o novo colégio, fez 53, acho eu. As irmãs disseram-me isso tudo, não é? E foi lá o Senhor Patriarca presidir a missa da Ação de Graças e sim, ou seja, o que cativou aquele milhar de alunos, né, desde os pequenininhos com 4, 5 anos até aos ex-alunos e os pais e as irmãs que vieram também de vários sítios aqui das comunidades aqui em Portugal, foi que o Dom Rui, o Senhor Patriarca, estava mesmo feliz. Estava alegre, estava bem com eles. Não sei. Eu às vezes, quando ia lá celebrar a missa, era sempre às 9 da manhã, ainda estava mal dormido e eles faziam muito barulho e um calor no ginásio com as janelas e as portas todas fechadas. Às vezes sentia-me tão mal que fazia uma cara de mal disposto e falava assim para dentro, né? E pronto, e ficava assim e eles ficavam zangados uns com os outros. O Senhor Patriarca, mesmo no meio daquela santa confusão, não é? Forma feliz, alegre, bem disposta, próxima, não é? Foi cativante, foi muito bom, foi muito bom. E é preciso isso, é preciso nós. Porque é que temos alegria? Porque temos uma presença que nos preenche, não é? E por isso, naturalmente, queremos transmitir isso com segurança, com firmeza, mas também ao mesmo tempo com delicadeza, com amor, como uma proposta, não é? Como um convite. E por isso a alegria se quisermos... Mas é uma arte, não é? Porque um cristão... É verdade. Mas é mais ou menos, eu nessas partes, mais do que arte, é também um bocadinho arte, sim. É fruto do espírito, não é? É fruto do espírito, sim. Mas eu posso olhar para a realidade do mundo, quer dizer, e viver desesperado, porque as crianças estão não sei o quê, os adolescentes não sei o quê, a guerra e tal. Sim. Quer dizer, e Jesus continua a propor a alegria, não é? Claro. Eu há uns tempos falava com um padre, agora pegando na alegria, só há de outro tema, que me dizia que foi a uma diocese qualquer e que o bispo já não tinha muitas vocações.
Então começou a dizer que estavam sem padres e não sei o quê, e que era preciso padres, estavam sem padres. Eu E disse, ninguém queria o ser. que cativa aos padres não é a falta de padres, é a alegria de ser padre. Claro, claro. E quando não há este lado positivo, Sim. pronto, isso nota-se, Sim. não é? Sim, Até sim, nas sim, congregações sim. religiosas, né? Isso Sim, nota-se sim. muito. É verdade, é verdade. Muito bem, Pronto. então falámos Então, sim, estamos mais aí. sobre isto. O resto, se quiserem, depois vejam a homilia lá da missa do missa de domingo na educação cristã. Mas além disso, no domingo passado, se bem se recordam, o Evangelho, eu por acaso já não me lembro bem como é que eu dei a volta na missa do Day One, mas pronto, mas o Evangelho da missa era aquela parábola do pobre Lázaro, que jazia cheio de feridas lá na porta da casa de um rico, e depois quando morreram ambos, não é? E foram lá para a ressurreição, o Lázaro estava na ressurreição dos vivos, né? com Abraão e todos os patriarcas e com Deus, e aquele homem rico estava a sofrer, não é? E pronto, foi essa a parábola. Que pegar isto para o Difícil. Day One, calma aí, o que é que eu vou dizer, não é? Mas mais difícil se calhar foi a homilia que o Papa Leão fez no domingo, também com este Evangelho, mas era o jubileu dos catequistas. Por isso, se calhar também podemos fazer assim um ou outro sublinhado daquilo que o Papa disse nessa homilia. Está acessível, sei, qualquer pessoa pode ver sempre todas as homilias, ver e ouvir e ler as homilias de todos os Papas lá na página do Vaticano, por isso não vale a pena estarem a ouvir o Papa nos reels lá do Instagram ou dos comentários feitos por muitos influencers, até nós, não é? Vão mesmo ao original, lê-se num instante e é muito melhor, não é? Portanto, nós fazemos o nosso juízo, mas nós que lemos essa homilia, o que é que gostavas de destacar também nesta semana da educação cristã, nomeadamente para os catequistas? Eu acho que o Papa faz aqui este malabarismo. Pega um bocadinho numa coisa que o Papa Francisco disse a partir deste Evangelho aos catequistas também. Porque ele disse também que foi no Jubileu da Misericórdia, Exatamente. o Jubileu dos Catequistas no ano da Misericórdia, foi para em 2015, 2016, não é? Calhou exatamente com esta leitura, por isso Nosso Senhor quer mesmo que os catequistas ouçam esta parábola. leitura. Sim. Mas depois entra, portanto, pega uma parábola escatológica, né? Portanto, fala do fim dos tempos e do definitivo, e por isso aponta para a salvação, que é o que tem de ser o conteúdo da pregação, não é? Da catequese. E por isso esta ideia do querigma, acho que é assim que ele dá a volta. O querigma é esta palavra do primeiro anúncio, e que o catequista tem de saber isto muito bem, né? E na verdade qualquer cristão, que é o que é que eu tenho para anunciar. Não é uma moral, não é... que às vezes acontece muito com jovens, eu não sei o quê, entre eles o debate de ser cristão ou não ser cristão não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com moral, tem a ver com problemas concretos. Sim. E Com é modo importante de vida, isso, sim, com costumes. quer dizer, isso é bom, mas isso é uma, como dizia o meu professor, o Jónimo Trigo, a Já moral está no céu, já a está gente no céu, reza. se Deus quiser. A moral não é secundária, mas é segunda. Sim. E até biblicamente, isto tinha Sim. muitas origens, mas biblicamente é muito interessante isso. Então, qual é o primeiro anúncio? Qual é o querigma, o centro do que um catequista deve anunciar? Diz o Papa, quer dizer, diz o Papa aqui Francisco, mas diz a Igreja sempre, é que o Senhor ressuscitou. Não? O Senhor Jesus ama-te, por ti deu a sua vida, ressuscitado e vivo, está ao teu lado e interessa-se por ti todos os dias. Uhum. Esse deve ser o nosso anúncio uns aos outros. Não é? Quando falamos de ir anunciar, é isto. Não é? É dizer, foi isso que os primeiros cristãos fizeram, e é essa um bocadinho a dinâmica do catequista, suscitar nas pessoas Sim. a vontade de conhecer esta pessoa que me ama e que Sim. já ressuscitou. Não é? E ele, quando faz este enquadramento também com a parábola, não é? Diz várias coisas muito bonitas, mas agora estava a ler aqui uma no final, que é a Sagrada Escritura, as palavras da Escritura, nomeadamente estas parábolas, se calhar às vezes mais difíceis, não é? A palavra da Escritura é sempre é um apelo à conversão, um apelo à mudança de vida, ou seja, ao querer conhecer Jesus, a gente conhece Jesus também a partir dos seus ensinamentos, nomeadamente das parábolas, mas o que a Sagrada Escritura quer não é desiludir-nos ou desanimar-nos, não é deitar-nos abaixo, mas despertar em nós a consciência para podermos viver essa vida plena, que há de ser a ressurreição, mas é a vida plena que nós já participamos aqui neste mundo. Por isso, exorto aos catequistas a não dizerem outra palavra senão a palavra de Jesus, mesmo que às vezes possa ser difícil, não é, de explicar ou de repetir, não é? Mas só a palavra de Deus converte os corações, só a palavra de Deus liberta, não é?
para a verdade Sim. que nos, que Sim, nos sim, sim, satisfaz. sim. Por isso ele também dá essa volta a partir de uma parábola difícil de dizer que mas estas palavras também têm que ser ditas, também têm que ser ditas, porque é assim que a gente conhece melhor, ou que a gente pode conhecer todo o rosto e a pessoa de Jesus, não é? E este amor que nos salva. Sim. Há uns tempos não sei se foi se foi em 2 homilias, disse assim destes textos difíceis, né? Que nos metem em xeque, pronto. E disse, cabe-nos a nós decidir se esta é a palavra da salvação, que dizemos sempre, ou se é a palavra da perdição. Porque de facto olhamos, há parábolas que é mesmo, pá, parece que Jesus ter dito isto mete-me tanto em xeque que é a minha perdição. Quer dizer, já estou perdido, mas não, diz isto para me salvar e pronto, para me ajudar a crescer. Tens de ter cuidado com essas palavras. Então, tens de ter cuidado primeiro que muita gente gosta de as ouvir, né? E nós temos de ter sempre cuidado com o que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas gostam às vezes que a igreja seja que a voz da igreja, nomeadamente os padres, que é a voz que ouvem mais, e nomeadamente na homilia, que às vezes é a única vez que ouvem, não é? Tem essa coisa, não é? Tem esse abanão, não é? Mas temos de ter cuidado da forma como dizemos. Ou seja, nós temos de ser os primeiros ouvintes, não é? Pois é. Temos que dizer como quem está a dizer para si próprio, como quem está a ouvir de Deus para dizer a nós próprios, com a autoridade de um padre, não é? Quer tenha 25 anos, quer tenha 48 ou 50, não é? Ou seja, não perder, porque a autoridade não vem de nós, vem do nosso ministério, mas sempre dizer como quem é o primeiro a ouvir. Eu já, assim, nos vários grupos de casais, e às vezes também naquelas reuniões agora de princípio de preparação, toda a gente... As pessoas dizem bem uns dos outros, principalmente os padres, não é? Por isso dizem muito bem de ti também, mas já vão brincando às vezes com essa tua intensidade. Sim, ou melhor, eu não diria intensidade, eu diria simplicidade, ou seja, naturalidade com que dizes as coisas sem muitos filtros, sem muitas coisas. Eu acho que é bom e que é próprio também da idade, ou seja, é próprio também da forma como tu sentes e como te diz respeito a ti, não é? Eu nunca te ouvi, ou seja, quem quiser ouvir as homilias do Padre Simão no outro podcast da paróquia, que se chama mesmo Paróquia de Cascais, nós vamos tendo lá as homilias das missas de sábado à tarde. Tu já sobraste 2 ou 3, por isso um dia destes vou ouvir uma dessas suas homilias, só para ver como é que é, não é? Ainda não ouvi nenhuma, mas temos esta atenção, porque às vezes quando eu ouço, é uma boa maneira da gente aprender também a fazer a homilia, não da forma retórica, porque depois cada um tem a sua, cada um tem o seu tom de voz, cada um tem as suas memórias, não é? Mas como é que se diz? A perspectiva com que a gente transmite a palavra de Deus, não é? E às vezes custa-me bastante ouvir padres, não é? Que se calhar eu também caía muito nesse erro, e se calhar até caio, que falam como se soubessem tudo, como se vivessem tudo, como se dissessem tudo, não é? Epá, e não. Mas também, por outro lado, também não gosto nada de ouvir padres a dizer, epá, cada um faça como lhe apetece, que eu também não sou perfeito e também não sou nada. Por isso, testemunharmos aquilo ou aquele que nós queremos viver sempre em primeiro lugar, por isso com certeza, com convicção, com autoridade, mas uma autoridade que não é moralista, mas é uma autoridade que é discipular, por assim dizer. Uma vez, uma coisa qualquer, uma peregrinação, fiz uma homilia, por acaso até foi bastante longa. As peregrinações é bom, que é para eles descansarem as pernas. Mas no fim, e eu sabia que estava uma senhora a filmar, não percebi porquê, mas... Ai, meu Deus. Pronto, e eu lá me controlei, acho que não disse nada de mal, e a senhora no fim veio-me dizer assim, Padre Simão, gravei a homilia, pronto, agradeceu, gostei, obrigado, gravei para o Padre Simão poder ver os seus erros. Poder aprender com os seus erros. Foi algum padre que encomendou esse trabalho ou não? Não, mas, ou seja, ela queria dizer, eu aprendo a ver os meus erros, claro. Portanto, a ouvir o que eu disse, a ver o que eu fiz e não sei o quê, e por isso o Padre Simão está aqui e achei que ia gostar. Claro. Mas como disse, foi... O Padre Simão está aqui para aprender os seus erros e veja para perceber o que é que não é para fazer. Quando alguém fizer isso, é sempre bom filmar não só o padre, mas filmar a Assembleia. Porque o padre não está a falar para uma parede. E por isso, consoante a atenção ou não atenção, consoante são mais para crianças ou menos crianças, consoante é uma Assembleia maior ou mais pequena. Sabe? E por isso é preciso ver o bolo todo. Porque se a gente desligar só da palavra, ou seja, isso é uma peça que não existe. Ou seja, eu não faço homilias... Exceto no Covid. Que era horrível, e mesmo assim nós tínhamos sempre 3 ou 4 pessoas à nossa frente, não é? Para fazermos essa homilia, não é?
Porque o que eu noto, às vezes nessa coisa para pôr lá as homilias lá no podcast, às vezes também ouço e dizer, pá, mas porquê é que falaste isto? Porquê é que disseste desta maneira? Porquê é que, era a missa dos escuteiros, era a missa em que estava lá muita gente por causa do 7º dia não sei de quem, algumas ainda me lembro Sim. também, e por isso não, é importante nós olharmos não só para o padre, mas para Ao contexto. quem é que ele está a celebrar e a pregar. Uhum. Tem mais alguma coisa aqui da homilia do Papa Leão, que é impecável, ou seja, tem uma página de um lado e do outro, não custa nada, demora para aí Temos que 7 falar de minutos. Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho. Pois é, já. Tem uma citação que Santo Agostinho escreve a um diácono que lhe perguntou como ser um bom catequista. E o Santo Agostinho responde: expõe tudo de modo que quem te ouça, ouvindo, acredite, acreditando, espere, e esperando, ame. É exigente, mas é simples. É Santo Agostinho, não é? É Santo Agostinho, sim. Mas isso é uma... como é que se diz? É uma palavra, por assim dizer, não é? Que tem em conta um bocadinho também aquela parábola do semeador ou da semente, não é? O semeador o que faz é lançar a semente, ponto, não é? E depois o que acontece é que a semente, com a terra e com os elementos naturais, não é? Tem força, não é? para poder crescer e dar fruto a seu tempo. Por isso, para os catequistas, e os catequistas são todos aqueles que podem, como ele diz aqui no princípio, ou antes, fala do verbo katechein, é assim que se diz, não é? Eu já não me lembro. Deve ser, não é? Que significa instruir de viva voz, fazer ressoar. Por isso, todos aqueles que de viva voz, não é? Transmitem essa palavra de verdade, essa palavra de amor, não é? Ele até diz que é com os pais que as crianças aprendem a falar, não é? Que aprendem até as intuações e essas coisas todas, não é? E por isso também deve ser com os pais que eles também aprendem esta verdade do catecismo, não é? Mas sempre com este horizonte. Para quem te ouvir, não é? Ao ouvir, possa acreditar. Ui, como é que a gente faz isso, não é? Porque na prática qualquer pessoa pode ouvir, não é? Há muitas pessoas que hoje na missa lá do Amor de Deus estavam lá mais de 1000 pessoas, não é? Aquilo que ouviram, não é? Ou como ouviram, leva à fé, leva a uma resposta de confiança, de abandono, não é? de seguimento, não é? E essa fé leva a uma vida diferente, uma vida com esperança e por causa disso também empenhada no amor, na caridade. A catequese deve exortar a isso. Claro que deve-se dizer a verdade, com pontos, com alicerces firmes, não é? Mas deve-se comunicar uma presença e uma pessoa, não é? E para isso é preciso rezar muito, rezar muito por quem vai ouvir as nossas palavras, não é? Ou as palavras de Deus a partir dos sons que a gente faz. Mas essa é a missão, pelo menos do Santo Agostinho, não é? Se calhar na altura, no século IV, já havia dificuldades na catequese, já havia muitos miúdos que não estavam atentos, já havia muitos crescidos que não percebiam nada das palavras e que não gostavam daquela doutrina, não é? Por isso já este diácono já tinha a mesma dificuldade de como cativar os miúdos no banco da catequese e pronto, só passaram 16 séculos, também não é assim muito, não é? E continuamos sempre, nós somos sempre iguais, não é? Por isso não ficar desanimado, porque sempre foi assim, né? E por isso, mas os desafios continuam a ser também sempre os mesmos. E pronto, olha, quem quiser lê esta homilia que é bem engraçada. Para terminar, nós não somos entendidos na matéria porque te perguntei antes de que começámos a gravar ao Padre Simão se tinha andado alguma vez em alguma escola católica, sem ser a universidade. Foi também a única coisa que eu fiz, também, só na Universidade Católica. O resto andámos sempre nas escolas públicas, não é? Também não tive a MRC? Eu também não. Pronto. A minha mãezinha já está no céu, por isso ela não vai ouvir assim, já sabe tudo, não é? Mas eu lembro uma vez que lá o senhor prior foi jantar lá à nossa casa, como era mais ou menos comum, né? E estava na conversa e já não sei a que propósito veio qualquer coisa de moral, né? Pai, do 7º ano, e eu estava a dizer que o professor, que as aulas eram assim e assado, né? E o padre, o prior, que estava à vontade connosco, disse: para ter aulas assim com aquele professor mais vale não ir. E só ficou isso. E a minha mãe ficou assim com aquela coisa atrás da orelha. Então quando foi na altura das matrículas eu não disse nada. Eu disse, mãe,
o senhor prior disse que mais valia não ir. E ela ficou com imensos bicharocos na cabeça. Ele estava pura e simplesmente a mandar uma piada, não é? Mas desde essa hora, por causa dessa piada do senhor prior, ele lá pôs uma cruzinha a dizer que eu já não precisava de ir às aulas de religião e moral. Mas pronto, mas sim, é mais ou menos como tu também. Não tive moral, nem tive catequese nas escolas, nem tive nada dessas coisas, mas nós não somos assim grandes entendidos. Tu agora és semicapelão de uma escola católica, né? Mesmo que se diz católica, que procura ver o catolicismo, né? Mas com certeza que conheces, porque já foste celebrar uma missa de Natal, ou fazer uma peregrinação, ou um grupo, ou conheces algumas coisas de forma indireta, conheces os frutos, né? Quando eu recebo aqui os casais lá para o processo de casamento e perguntamos um bocadinho como é que é a sua história cristã, muitos deles começam por dizer que andaram numa escola católica, né? E eu costumo dizer sempre, olha, isso não é currículo, é cadastro, né? Às vezes depois também pelos frutos conhece a árvore, né? O que é que nesta Semana de Educação Cristã, o que é que também gostavas de dizer, de refletir, de lançar para a reflexão para quem anda nessas escolas, para quem é professor ou catequista nestas escolas, não é? Possa, sabendo que não é uma crítica assim, muito sustentada ou muito estudada, mas é apenas uma noção, uma visão assim genérica que possa ser útil, não é? Para as pessoas refletirem sobre esta dimensão também da vida da Igreja, que é a formação, né? Que é o anúncio da nossa fé. Sim. Alguma vez pensaste alguma coisa disso? Alguma vez conversaste sobre isto? Alguma vez viste... Sim, mais ou menos. Eu no seminário tinha alguns colegas que tinham andado em colégios e parece-me que, sem dúvida, bem, se calhar eram os que falavam mais, mas não quer dizer que fossem os melhores, mas via-se, até curiosamente, vocacionalmente, que estavam a surgir muitas vocações em alguns colégios católicos. Portanto, via-se que ali era um espaço onde o encontro com Jesus era forte, não era de título só. Pronto, estou a falar sobretudo ali no São Tomás, que começou... São escolas novas, não é? Sim, sim. Porque as escolas católicas, penso eu, quer dizer, ou estão associadas a congregações, a institutos, portanto, aos jesuítas, ao Opus Dei, estas congregações religiosas, ou a associações de fiéis que se juntam e que querem criar uma escola católica. E normalmente, e parece-me, quer dizer, mas eu sou novo nisto, parece-me que estas que surgem como uma associação de fiéis assim novas e que mesmo assim no século XXI querem ter a marca católica, é porque querem ficar com um objetivo diferente ou com uma base diferente. Porque acho que vale a pena perguntar, estamos a falar um bocadinho disso antes, mas qual é que é o propósito de uma escola católica, não é? Qual é que é... sim, é o nome, é ter uma missa por ano, é ter um padre que vai lá confessar, é poder ter o crisma lá, é ter... É o quê, não é? É ter uma presença de uma congregação religiosa lá. Porque eu acho que também nas escolas católicas se dá muito, pelo menos eu vejo isso na Cairos, e é muito interessante como é que eles gerem isso, não é? Como é que se lida com a fé, que é uma coisa que cada um tem que acolher pessoalmente, e não pode ser obrigada, mas estamos numa escola católica, com os seus princípios, com as suas coisas que os pais, quando puseram lá os filhos, sabiam. E por isso eu acho que não é muito fácil este equilíbrio, e depois cada escola tem feito a sua resposta a este equilíbrio, pronto, com algumas que nós à partida vemos mais frutos e outras menos, não é? Sim. Eu quando vim para cá, hoje foram os tais 75 anos do Colégio do Amor de Deus, e na altura em Alcabidez havia apenas o pároco, com algumas ajudas em algumas celebrações, e o padre era o Padre Luís, já estava com uma idade assim um bocadinho avançada, então o tipo de acompanhamento no colégio era mais difícil, era mais complicado. Eu tinha na altura 30 anos, então as irmãs convidaram-me, perguntaram-me essas coisas todas. Eu falei com o Padre Luís, e o Padre Luís deu autorização / agradecimento, né, que fosse eu a ir lá mais vezes ao colégio, lá para as festas lá da catequese e do colégio, e também com as missas habituais lá durante a semana. E passado um tempo, eu era um miúdo, e dizia lá às irmãs, tive vários encontros com os pais, com os miúdos, com isto, com aquilo, com aquilo outro. Depois, passado uns anos, uma vez desabafei com a irmã, a dizer: oh irmã, acha que um colégio que tem o nome Amor de Deus, acha que traz alguém ao engano? Porquê é que tem tanto celeuma, tanta dificuldade, tanta naturalidade
em viver e propor e falar sobre a fé. Porquê? Porque é que não... Se não é na escola em que os alunos adoram as irmãs, têm confiança nas irmãs, estão sempre, ajudam lá nos almoços, rezam com elas de manhã, se não são as irmãs, naturalmente, a contar as histórias de Jesus, de Nossa Senhora, na altura da adolescência, a saber fazer as perguntas certas e a dizer como a quem podem falar, se não é aqui neste ambiente, não é? Que conhecendo, amando, servindo, educando, naturalmente transmitem a vossa fé, portanto, é onde? É o quê? Como? Não é? E havia uma altura, havia uma cultura, eu acho que é mesmo uma cultura, não é? Nós não podemos falar, porque falar é obrigar, é impor, não é nada. Não é nada, é propor, é anunciar, é dar a conhecer, é a pessoa poder perguntar-se também sobre isto, não é? Como é que a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer na sua vida, nós, no sítio em que já tem esse nome e tudo, a gente não a propõe, a gente não o faz, não é? Pronto, eu às vezes também era assim um bocadinho mais radical, não é? Então fiquei assim ponto a celebrar só as missinhas, pronto, sem nada de especial, nos momentos mais importantes, não é? Mas pronto, mas rezo muito e eu acho que agora que as escolas católicas à nossa beira estão a investir um bocadinho mais nessa dimensão pastoral, não é? Eu lembro de quando fui ordenado padre, ou seja, tinha a tua idade, boa parte, alguns dos meus colegas da faculdade e até de seminário que tinham saído eram professores de moral ou de história ou de português ou estavam nessa parte da pastoral num colégio no Sagrado Coração de Maria, onde eu tinha familiares, tenho ainda uma tia-avó que é a irmã do Sagrado Coração de Maria. Então, na altura, eles, como eu estava padre de seminário, convidaram muitas vezes para ir lá celebrar as missas do início do colégio, só para veres o nível. Está a fazer agora, foi no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, e recebi um telefonema, pai, 2 ou 3 dias antes: Nuno, queres vir cá celebrar a missa às irmãs? E eu pensei, pronto, era uma festa das irmãs, Sagrado Coração de Maria, Nossa Senhora do Rosário, não sei bem, se calhar foi o início de uma coisa qualquer. Eu preparei-me para ir celebrar a missa, tipo oratório. Não, para oratório pequenininho, não é? Lá do Colégio das Irmãs, só para a comunidade das Irmãs, assim, uma coisa um bocadinho à parte, porque a forma como disseram, não, isto é uma festa das Irmãs que aqui estão, não sei o quê, então precisam da missa, e a missa era para aí às 10 da manhã, ou às 11 da manhã, e eu pensei, os miúdos estão todos nas aulas, e eu vou lá celebrar a missa só para a comunidade. De repente, não havia Waze, não havia nada dessas coisas, e eu, que ia com meia hora de avanço, estou cada vez mais atrasado, e chego mesmo em cima da hora. Afinal, não era no colégio, não era na capelinha, era na igreja de Arroios, que é ao lado, ou seja, é só descer assim 2 quarteirões, e estava à pinha. Mas estava à pinha, de tal forma que eu cheguei, tinha um senhor gajo que ficou com o meu carro para pôr no estacionamento do colégio, né? Eu saí à pressa do carro, pus na mala, e quando entrei pela igreja para virar à direita para a sacristia, parecia que estava assim num estádio de futebol, né? Um barulho, um frenesim, já chegou o padre, e toda a gente, mas estou onde? O que é que se passa aqui, né? Então, esse foi o primeiro. Adaptar ao Homilia ou não? Esse já não me lembro. Sei que foi. Eu só queria dizer isto por causa do primeiro impacto, que foi do género: estou aqui numa selva. Estou numa selva engraçada, que as pessoas, pronto, estão muito bem educadinhas, todas direitinhas, consoante as idades, cada escola, cada núcleo, uma grande confusão, ninguém sabia o que é que estava ali a fazer, ou pelo menos não davam conta, não é? E pronto, e foi o que foi, ou seja, eu era miúdo novo, e por isso lá disse algumas coisas, já não me lembro do que é que disse, não é? Nada de especial, de certeza. Mas lembro depois, passado, não sei, 6, 7 anos, ir celebrar uma missa de finalistas. Na altura a missa de finalistas era, na altura, os finalistas mesmo, os do 12º ano, é que escolhiam o padre, ou que propunham um padre para ir lá celebrar e fazer a bênção dos finalistas. Eles já tinham várias atividades ao longo dos ciclos, e havia vários padres mais ligados a esta realidade, mais nesta geografia, mais nesta. Então houve um ano, tinha lá alguns filhos das minhas equipas de casais, uma assim parecida, então eles propuseram o meu nome, então fui lá celebrar a missa dos finalistas. É completamente diferente, mas completamente diferente, ou seja, mesmo aqueles que não eram católicos, mesmo aqueles que habitualmente não iam à missa, sabiam o que é que estava a acontecer na missa, respeitavam os seus colegas, ou seja, foi um ambiente de oração, de reflexão, de alegria, e qual é que foi o trabalho? Foi um trabalho de sapa desse grupo da pastoral e desses professores de religião e moral, não é?
que ajudaram com clareza a explicar o que é que era a missa, para que é que seria essa parte da celebração e do ritual, quais é que eram as partes importantes da celebração. Tinham feito vários retiros, dias de reflexão, e por isso é um trabalho que fica, que perdura, não é? E não apenas fazer celebraçõezinhas só para tirar fotografia, só para fazer um vídeo giro com muita gente a fazer muito barulho, não sei para onde. Por isso, essa parte da vida pastoral, da vida católica nos colégios, eu acho que é fundamental, até porque quando um pai ou uma mãe escolhe essas escolas para os seus filhos, com certeza que escolhe também pelas competências académicas, pela forma como, uma forma, não sei, disciplinada, eficiente, não é, credível, de passar conteúdos que depois possam, e métodos de estudo que possam não sei o quê, mas também para passar uma cultura, e uma cultura cristã, né, de respeito, de nós sabemos fazer as perguntas certas, não é? De onde é que vimos, para onde é que vamos, não é? Sabemos olhar-nos uns aos outros a partir do olhar e da dignidade que Deus nos concedeu, Deus dá a todos. Por isso, essa parte, essa dimensão que eu acho que é central, que é nuclear, e que nem sempre a gente vê pelos frutos, nem sempre a gente vê cá por fora, não é? E por isso era este desafio, não às escolas católicas, mas às catequeses de cada paróquia, até à vida familiar também, ou seja, as avós que se queixam que agora os filhos não batizam os netos, não é? E apetece perguntar, mas como é que transmitiu a sua fé? Foi só, tens que ir aqui, não é? Tens que ir, não é? É só isso que é a transmissão, é só tens que fazer, é como tu disseste há bocadinho de uma forma muito mais eloquente, não é? Não é só por esses rituais ou por esses moralismos. Estavas a dizer uma coisa ainda melhor do que isto, mas se nós não sabemos catequizar, não é? Instruir de viva voz, fazer ressoar, é óbvio que nós não estamos a dar nada. Estamos a dar um conjunto de regras militares, não é? Mas que já não fazem sentido só para cumprir, porque dói as costas, dói a cabeça, não sei o que fazer, não sei o que ouvir. Isto não tem nada a ver, mas tem a ver. Às vezes as pessoas avaliam a missa pela qualidade da homilia. Sim. E ultimamente, principalmente na missa da tarde de semana, estão cá os nossos companheiros, os nossos vizinhos, que à tarde já estão assim com algumas gramas de álcool no sangue, não é? Que são relativamente bem educados, mas às vezes não sabem portar bem na missa. Então há um que a gente tem que controlar melhor. Eu controlo com o olhar e com a conversa antes e depois da missa. Mas é engraçado que ele acaba a homilia e vai-se embora. Ou seja, para um embriagado, não é? Para aquele que só está assim, sem saber onde é que está, não é? A única coisa que interessa, não é aquela primeira palavra em que a gente ouve com atenção e nós precisamos deste segundo grau. Da palavra para a comunhão, né? Da palavra para a adoração, da palavra para a pertença a um corpo, né? E isso aí é preciso fazer esse caminho, né? E não ficarmos só por esta embriaguez, não é? De palavras que nos entusiasmam ou de palavras que são duras para ver se a gente abre os olhos, abre o coração, não é? E a catequese é também um bocadinho, tem que ser com muita qualidade, mas para abrir para esta comunhão. É verdade, é isso mesmo. Queres despedir-te? Sim, só dizer uma coisa, só ainda sobre as escolas, que é uma coisa simples. O bispo Munila, o Monsenhor Munila, que é um bispo de uma diocese ali ao pé de Valência, acho que é de Alicante, percebeu muito esta coisa da educação, a importância da educação nas escolas, e então começou a apostar muito no seu ministério, ir aos colégios. Então fez uma rota de colégios para dar ele próprio quase ser o catequista dos catequistas, né? Dos catequistas dos professores. Então é interessante perceber que há quem tome isto como uma prioridade séria. E portanto fica assim um apelo para os professores e para os catequistas professores de escolas católicas ou não, mas e para os catequistas, espero que de paróquias católicas, mas de levar a sério este desafio de levar Jesus. E para isso, também podemos terminar assim, também termina o Papa na sua homilia: ninguém dá o que não tem, e por isso, se é para dar Jesus, temos que receber Jesus. Sim.
Então vá, muito obrigado mais por esta atenção dedicada, é quase uma hora Pós- de pós que programa, sobreviveram até ao pós fim. sobreviveram, sim. Então vá, vamos a isso. Quem quiser isso. mais sugestões, nós estamos a precisar de sugestões, nós já começámos a fazer o alinhamento, mas há muitas linhas em branco, por isso quem quiser fazer perguntas ou fazer sugestões para as nossas conversas, não deixe de fazer isso. Até lá, vamos! Vamos. Vamos